Para você ter uma mix master com os graves mais fortes, tem um ponto que é crucial, que é o alinhamento de fase entre kick e bass. Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer isso. Para começar, vamos fazer um sidechain entre kick e bass. Observe que mesmo com sidechain, a gente tem um ponto de encontro aqui entre os dois. Isso é muito importante para um sidechain natural. Pode até ficar legal você cortar totalmente o seu bass quando toca o kick. Nesse caso até virou um bass offbeat, mas na maior parte dos casos não vai soar legal, não vai soar natural. Principalmente nesse caso aqui, onde o nosso bass ele é uma nota longa. Então a gente vai ter esse encontro aqui na cauda do nosso kick, principalmente. Agora eu joguei esse Shaper Box no grupo para a gente conferir a relação do nosso kick e sub tocando juntos. Observem que a cada nota essa região acaba mudando um pouco. Mas se é sempre o mesmo kick e o mesmo bass tocando, por que isso acontece? A resposta está aqui dentro do Serum, nesse botão chamado Random, ou Random Phase. Ele vai fazer com que o oscilador, a cada nova nota tocada, comece aquela onda num momento diferente, de forma randômica. Isso vai gerar diferentes interações entre kick e bass a cada nova nota tocada. Então, quando o Rand está ligado no oscilador do sub, principalmente, fica muito mais difícil de a gente controlar o kick e o bass, porque o sub vai tocar de forma imprevisível. Então a primeira dica é a gente abaixar esse random aqui, e a gente vai mexendo no phase, que mostra basicamente onde vai começar o ciclo de cada onda, cada nova nota tocada, até termos a melhor relação entre kick e bass. Por exemplo, aqui, olha como soa mais forte. E aqui vai uma dica extra, evite de usar o detune, ou seja, esse uníssono com o random ligado no seu sub. Olha o que vai acontecer. Olhando agora dentro do Shaper Box que eu joguei no sub, observe que quando a gente tem um detune no sub, ele vai estar mudando a todo momento, não vai ser nada constante, totalmente imprevisível. O que acontece também é que o sub ele vai subir de volume e abaixar de volume a todo momento por conta disso, porque vai ter cancelamentos de fase, somas de fase ali se intercalando a todo momento no próprio elemento. Deixei aqui o grid em 2 bars. E olha como ele varia de volume a todo momento. Isso zoa totalmente a relação entre o kick e o bass. Não que você não possa utilizar o detune, tá? Isso daqui que eu tô falando é principalmente para a parte do sub. Eu particularmente sempre gosto de fazer um sub no canal à parte, porque a gente consegue ter um controle sobre ele muito maior, principalmente nessa parte de alinhamento de fase. E aqui entra uma parte um pouco mais chata, que é impossível você fazer um alinhamento entre kick e bass perfeito. Isso porque em uma música normal, o bass vai tocar em diferentes tempos, em diferentes notas. Ele não vai ser contínuo o tempo todo. Isso vai fazer com que a relação entre kick e bass mude a todo tempo. Por exemplo, temos aqui um sub tocando mais notas, olha. Bora ver no Shaper Box do grupo como fica a relação entre os dois. Percebam que a cada nota essa relação acaba mudando um pouco, mostrando de uma forma exagerada. Isso acontece porque toda vez que você muda uma nota, quando você sobe, está fazendo com que aquelas ondas elas fiquem menores, ou seja, mais agudas. E quando a gente joga elas para baixo, desce algumas notas, a gente está fazendo a frequência delas ficar maior, as notas ficam mais graves. Observem isso. Eu deixei de uma forma um pouco mais exagerada, mas dá pra gente enxergar. Observem aqui, olha, o tamanho dessa onda. Eu deixei ela mais aguda, olha o que acontece. E depois deixei mais grave. O que acontece aqui é que quando a gente está subindo a nota, esse ciclo aqui, que é basicamente a onda pegar, olha, tem essa faixa aqui do meio. Quando a onda sobe, desce e volta, a gente tem um ciclo, tá? A frequência é o número de ciclos que a gente tem por um determinado espaço de tempo. E a medida que a gente utiliza são os hertz, que é o número de ciclos que a onda faz por segundo. Quando a gente está subindo uma nota, o que acontece é que a gente está subindo a frequência, ou seja, as ondas vão tocar de uma forma diferente. Quando a gente abaixa alguma nota, a gente está fazendo a frequência soar de uma forma menor. A gente vai ter menos ciclos dentro daquele espaço de tempo. E tudo isso vai mudar bastante a relação entre kick e bass. E daí você deve estar se perguntando, mas e aí, o que a gente faz nesse caso para arrumar isso daí? Como eu comentei, nunca vai ficar perfeito. Mas a primeira forma é você tomar cuidado, tirando o rand e mexendo no phase até você perceber que no contexto geral, o kick e sub, o kick e o bass estão tocando da melhor forma possível. Para isso você pode até utilizar um osciloscópio, mas com o tempo vá treinando seus ouvidos e usando eles cada vez mais. Não se esqueça que isso tem que ser realizado junto com o sidechain
da melhor forma possível. Vou fazer vídeos também explicando sobre diferentes formas de você fazer o sidechain, mas é a união dos dois que vai fazer o seu kick e o bass tocarem da melhor forma possível. Mas e no caso de um bass em áudio? O que a gente faz? Por exemplo, eu recebo várias mixagens e a gente recebe o stem ali em áudio. Ou você também pode estar utilizando um sample de áudio e tem outras formas a gente estar melhorando isso para kick e bass tocarem bem juntos. Aqui então temos o bass em áudio. Vou jogar o utility, a gente inverte a fase, e daí sem olhar para a tela eu testo e vejo qual dos dois soa melhor, com a fase invertida ou com a fase normal. O que ele vai fazer, esse onda tá assim, olha, ele vai inverter. O que acontece é que um dos dois vai soar melhor, você vai perceber que de uma forma ou de outra, o sub vai soar mais forte. Vamos ver aqui também junto com o Shaper Box. Por exemplo, nesse caso aqui eu preferi sem utility. Com utility, o bass ele ficou muito mais alto. Claro, esse aqui é um caso que eu joguei ou sub de qualquer forma ali, mas eu preferi com ele desligado. Faça esse teste umas 3 vezes e veja ali qual fica melhor. Para cada música vai soar de uma forma diferente, então você tem que fazer em todo o som. Outro ponto também é que você tem que fazer esse processamento no final do seu chain, fechou? Por quê? Porque se você joga às vezes um equalizador depois, cortando os graves, sem estar no modo linear, ou dependendo de alguma coisa analógica que você joga ali, pode acontecer de você também alterar a fase do seu bass, isso vai mudar a relação dele com o kick. E uma terceira opção é você utilizar o Fuser, que é um plugin fenomenal da Mastering the Mix. Aqui no sidechain você joga o kick, aperta Resolve Conflicts, olha, ele vai ler, vai ficar um pouco aqui nessa. Ele mostra as regiões de conflito, você pode apertar aqui, olha. Este ponto aqui é mais uma equalização para resolver aquele conflito. Essa opção Rotate aqui que é interessante. Então a gente joga ela, olha. Clica aqui. E ele vai alterar a fase da melhor forma para kick e bass tocarem bem juntos. Desligando. Olha como o som bem melhor juntos. Nenhuma dessas técnicas vai funcionar de modo 100% perfeito, beleza? Mas lembre-se que a música não foi feita para ser perfeita. Existem sim boas técnicas que a gente tem que estar aplicando nas nossas músicas para elas soarem da melhor forma possível, mas a gente nunca vai chegar na perfeição. Isso não existe.